Como remover tinta? Organizando seu espaço de trabalho. Mova o objeto. Remover a tinta de algum lugar é uma tarefa que causa muita sujeira. Se o objeto for pequeno, mova-o para um ambiente externo antes de começar o processo. Pode ser um terraço, uma entrada da garagem, uma área de trabalho externa ou até mesmo uma garagem aberta. Mover o item é ideal para móveis pequenos, portas, utensílios domésticos e outros itens portáteis. Forneça ventilação. Quando não for possível mover o objeto, seja porque o item é muito grande ou difícil de transportar, ou porque o clima não permite. Quando não puder mover o item para fora, abra as janelas e saídas de ar e ligue os ventiladores para fornecer ar fresco suficiente ao espaço de trabalho. Isso se aplica quando estiver trabalhando com móveis grandes e pesados, paredes e outros itens que não podem ser movidos. Remova ou cubra os itens próximos. A remoção de tinta exige que você raspe e lixe o material, o que produz muita poeira. Se não puder mover seu item da sua posição, remova outros objetos do cômodo para protegê-los. Isso inclui móveis, porta-retratos, decorações, tapetes e qualquer outro móvel ou item que possa estar no cômodo. Cubra qualquer coisa que não possa ser movida com uma lona plástica. Prenda a lona com uma fita crepe para que a poeira não entre por baixo. Estenda a lona de proteção. Proteja o piso em torno do objeto cuja pintura será removida com a lona plástica. Utilize uma fita crepe para prender a lona no lugar. Isso impedirá que o removedor de tinta, a tinta ou a poeira danifiquem o piso. Para um objeto pequeno, estenda a lona no chão e coloque o item por cima. Para um objeto maior ou imóvel, cubra o piso ao redor com a lona. Você deve colocar uma lona extra de 1,8 metro em torno do objeto. Se estiver removendo a tinta de uma parede, cubra todo o piso do local com a lona plástica e colhe-a no rodapé com fita crepe. Proteja-se. Produtos químicos. Tinta e poeira são perigosos se forem aspirados e fazem mal se entrarem em contato com a pele ou os olhos. Use equipamentos de proteção ao remover a tinta. E isso inclui luvas resistentes a químicos, como nitrílica verde ou borracha butílica, óculos de proteção com elástico, mangas e calças compridas. Respirador equipado com filtro para removedores de tinta, principalmente se estiver trabalhando dentro de casa. Aplicando um removedor de tinta. Escolha um produto químico para remover tinta. Há vários tipos de removedores de tinta no mercado, e todos eles são bons para superfícies e áreas diferentes. O removedor químico escolhido dependerá do objetivo cuja tinta será removida, como uma parede ou um móvel. Quantas camadas de tinta devem ser removidas e quanto tempo tem a pintura? Os removedores à base de citrinos são mais ecológicos do que os produtos tradicionais. Esses removedores geralmente são bons para até 4 camadas de tinta por vez, além de serem ideais para superfícies planas e alguns móveis. Os produtos pastosos são ideais para serviços pesados e podem ser utilizados em superfícies irregulares, como tijolos. Esse tipo de removedor pode remover até 30 camadas de tinta de uma só vez e exige muito menos
raspagem do que outros tipos de removedores químicos. No entanto, esse produto não é bom para móveis, pois pode deixar manchas. Alguns removedores de tinta contêm cloreto de metileno, que é um removedor químico antigo, eficaz e de ação rápida. Embora esse agente químico seja bom para a maioria das superfícies e serviços, ele é muito corrosivo e libera uma grande quantidade de compostos orgânicos voláteis. Utilize uma escova, borrifador ou rolo para aplicar o agente de remoção. Removedores de tinta estão disponíveis em forma líquida, pastosa ou em gel. Siga as instruções do fabricante quanto às quantidades exatas e técnicas de aplicação. Os removedores em gel podem ser aplicados com uma escova ou um rolo. Os produtos pastosos devem ser aplicados com uma toalha. Os líquidos, assim como os produtos em gel, também podem ser aplicados com uma escova ou um rolo. Para sistemas de 2 componentes, aplique o papel que acompanha o produto depois de aplicar uma camada do removedor na superfície. Para removedores de ação rápida, como o cloreto de metileno, trabalhe em áreas menores se estiver removendo a pintura de uma superfície grande. Caso contrário, o agente de remoção secará. Aplique o removedor em uma área menor. Deixe-o agir. Remova a tinta e continue o processo em uma área nova. Deixe o removedor agir. O tempo de ação do agente é a quantidade de tempo que o agente químico deve ficar sobre uma superfície para amolecer e dissolver a tinta adequadamente. Para a maioria dos removedores químicos que contêm cloreto de metileno, o tempo de ação é de apenas 20 a 30 minutos. O tempo de ação para removedores pastosos é entre 3 e 24 horas, dependendo da marca. O tempo de ação para removedores à base de citrinos é entre 30 minutos e 24 horas. Após o tempo mínimo, você pode começar a fazer testes em uma pequena área para ver se consegue raspar a tinta. Se a pinta não estiver pronta, dê mais tempo ao produto e teste novamente. Removendo a tinta. Raspe a tinta. Após o tempo necessário para o removedor amolecer e dissolver a tinta, você poderá raspar a tinta da parede toda, começando nas partes com bolhas. Utilize um raspador de plástico para raspar a tinta. Segure o raspador ligeiramente inclinado em relação à parede e empurre-o embaixo da tinta para raspá-la. Para sistemas com 2 componentes, não é necessário raspar ou esfregar a pintura. Ao invés disso, basta descascar a camada de papel e a maior parte da tinta sairá junto. Esfregue e enxague a área. Após raspar a tinta e o removedor, é preciso enxaguar a área para poder limpá-la. O método de esfregar e enxaguar depende do tipo de removedor de tinta utilizado. Para removedores pastosos com aplicação dupla, é preciso escovar a superfície com uma escova de nylon úmida para remover os resíduos. Deixe a superfície secar e, em seguida, borrife a solução neutralizante que acompanha o produto. Escove a área com a escova de nylon. Enxague com água e deixe secar. Para outros removedores pastosos, escove o resíduo com uma escova de nylon e água. Enxague a área com um pano úmido e deixe secar. Para removedores à base de citrinos, esfregue a área com água rasa e uma esponja abrasiva que não arranhe a superfície.
Lixe a área. Lixar removerá a poeira, a sujeira e qualquer tinta ou removedor químico remanescente. Utilize uma lixa fina para isso. Para superfícies menores, lixe a área manualmente ou utilize um lixa em bloco. Já para superfícies maiores, o ideal é utilizar uma lixadeira orbital para tornar o trabalho mais eficiente. Para superfícies de madeira, lixe na mesma direção que as fibras para evitar riscos e marcas. Limpe a poeira. Utilize um pano úmido e sem fiapos para limpar toda a superfície que foi lixada. Isso removerá a poeira, a tinta e as partículas do removedor químico. Enxague o pano com frequência se estiver trabalhando com uma superfície grande. Após limpar, deixe a superfície secar. Por fim, aspire a área para remover a poeira que sobrou. Após finalizar, você pode pintar e dar um novo acabamento à superfície descascada.